Amigos queridos, às primeiras horas da manhã desse dia, buscamos Jesus em nossas vidas, para senti-lo manifestado em seu evangelho de amor e pedir humildemente que os espíritos amoráveis tenham compaixão da nossa pequenez, para que possamos juntos somar as lutas íntimas e vencermos a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Ensina-nos a sentir que todos aqueles que nos cruzarem o caminho são instrumentos da providência divina para estimular em nós o que ainda temos que construir. Assim, amigos queridos, que o nosso olhar esteja velado e que sejamos hoje, Senhor, espíritos mais lúcidos. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos nas sintonias da verdade e faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós estamos nesse item do perdoai para que Deus vos perdoe. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes, ou seja, infinitas vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. Isso aqui é extremamente grandioso, né? Nós entendermos que poupar com delicadeza o amor próprio ferido e a suscetibilidade do adversário, mesmo que esse tenha toda a culpa, é um ato de misericórdia. Que quando essa misericórdia, essa extremada compreensão acontece, ela nos isenta do perdão, porque o perdão é quando eu me sinto ofendido. E a misericórdia é quando eu nem cheguei a me sentir ofendido, porque compreendi e agi com delicadeza aquele que está com a suscetibilidade. Então essa é uma forma de perdão, né? Agora a segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede quanto sou generoso. Então isso não é perdão, né? Isso é um estado assim de humilhação do outro para dizer, olha, você é tão inferior, quanto que eu sou superior a você, o quanto eu não me importei com aquilo que você fez, né? Só que não, né? Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. O que o Evangelho está mostrando, que só existe mesmo uma forma
de perdão, né? Que é essa nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, né? Que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Então, essa é a única forma de perdão com as suas variações. Mas esse perdão, ele nasce da compreensão que o espírito possa ter do tempo evolutivo do outro. Se eu sentir mesmo no meu íntimo em que tempo evolutivo está aquele que me agrediu, que me ofendeu, e o quanto ele necessita de ser compreendido e amparado, porque a ignorância, a crueldade são dores do espírito. São processos enfermos nossos ainda, que arrastamos dentro de nós. Então, como lidar com essas enfermidades da alma, né? Não sendo com a misericórdia, eu vejo que não há outro caminho. E Emmanuel traz para nós uma lição que chama conciliação, que está no livro Pão Nosso. Conciliação. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. O adversário de ontem, que está endurecido para se reconciliar conosco, ele está nos dizendo que a dor que nós lhe causamos ainda não foi superada. E essa dor que nós causamos a alguém, ela vai formar a barreira que vai fazer daquele minha vítima hoje o meu adversário, ou até o inimigo. Então, quando o adversário é muito resistente a nós, significa a dureza do quanto nós causamos de dor àquele espírito. E esse é o olhar que nós temos que ter para conosco, né? Porque não é que ele não queira, é que ainda para ele o que nós fizemos é muito, muito sofrido. Por isso cria uma barreira, né? Porque aqui, esbarram com a dureza do adversário de ontem, de outras encarnações, inacessível a qualquer conciliação. Então, olha, refazer esse caminho, por isso que às vezes um ajuste com a lei, ele pode levar mais que uma encarnação só de ajuste, para depois começar a reparação. Porque são situações que nós criamos, né? Como diz André Luiz, são espinheiros plantados com as minhas próprias mãos, né? E que agora eu reencontro esses espíritos nesse estado de dificuldade para comigo, porque na verdade eu lhes causo dor. Causei no passado e a minha presença ainda estimula essa dor, que estão nas reentrâncias profundas das memórias, que estão ativas, porque memórias são vivas sempre, né? A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante e insiste na bondade e na compreensão. Porque esse é um trabalho que a gente tem que fazer conosco, de persistir no bem, mesmo que o outro possa demorar 1 ou 2 séculos para perceber que nós já estamos na luta ou que já nos modificamos, mas aqueles que são os nossos desafetos, eles têm os tampões, né? Porque tem uma fixação naquela fase anterior e que é tão difícil às vezes a gente superar, né? Então, faze a tua parte, corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Porque quando a gente, temos falado isso todos os dias, né? Quando a gente entende qual é a minha pior predisposição,
a minha predisposição a incorrer novamente nas mesmas más tendências, quando eu percebo, é isso que eu vou fazer a minha parte. Corrige quanto possível relativamente aos erros do passado. O que são os erros do passado? O que eu trouxe armazenado como predisposição, às vezes atos involuntários, dissociados da razão, por isso são involuntários, mas são expressivos, né? E a gente incorre na mesma questão do passado. Então, o nosso desafeto, ele é estimulado nas suas memórias traumáticas por nós mesmos. Olha que interessante, a nossa própria presença estimula nas memórias traumáticas os conteúdos não resolvidos que nós trouxemos para essa reconciliação. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Isso é que é misericórdia, essa compreensão, né, profunda de que a perversidade, a crueldade é uma doença e que o espírito está nessa existência para a sua recuperação, para a sua cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás igualmente provas e testemunhos a apresentar. É tão simbólico, né? O inimigo vai querer justiça, nos entregar, entre aspas, ao juiz. E quais são os testemunhos e as defesas que nós temos para apresentar num litígio emocional? O que é que nós vamos apresentar de testemunhos? Uma história de vida de superações das principais dificuldades que eu trago. Esse é um testemunho de fé. E qual é a prova, né? Que provas eu tenho a meu favor? Uma vida pautada no ato de servir. A quem? Principalmente aqueles que nos são os desafetos. Então, a defesa, testemunho, que defesas que o espírito pode ter? Só existem defesas morais, que são antídotos contra a investida das trevas. Quando nós recebemos uma investida das trevas, seja de encarnados e desencarnados concomitantemente, nós caímos por quê? Porque aquele ponto não temos defesas morais ainda. E aqui eu achei importantíssimo esse pedaço. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, qual é o tribunal? Que instância de tribunal eu vou recorrer? À consciência. A consciência é o nosso tribunal maior. Então, perante a minha consciência, que esse é o tribunal íntimo, de qualquer modo, eu terei que ter provas e testemunhos a apresentar. E isso são as experiências no bem verdadeiro, a construção de valores que me foi possível, a estruturação da fé a que fui estimulada e a capacidade de relacionamentos saudáveis. Isso perante a minha consciência. É esse o salvo-conduto que há de nos libertar. Então, um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então, o espírito extremadamente endurecido há séculos, talvez milênios, a lei age à revelia da sua vontade, chamado expiação, porque é um bem misericordioso. A expiação é um bem misericordioso de colocar em nós limites que internos ainda não tínhamos. E por isso que a lei age para nos retirar do abismo. Uma expiação
é simbolicamente a mão de Deus nos tirando do abismo. Então trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, desconsidera, concilia-te com a própria consciência, espera confiante, porque eu terei os testemunhos de fé, as obras, né? O tribunal da minha consciência, a pacificação do meu espírito. Mas se o outro ainda não estiver pronto, na renitência contumaz dos costumes primitivos e cruéis, para ele a lei divina agirá em seu próprio favor. Vamos refletir. Depois dessas explicações e comentários, sentimos realmente necessidade de adentrar na nossa intimidade para compreender com mais profundidade como é que nós funcionamos. Por que é que a gente age de uma forma numa circunstância e de outra forma em outro momento. E como a Célia colocou, quando nós temos a oportunidade de perdoar numa existência e não o fazemos por orgulho e por egoísmo, e temos que começar o processo de reparação numa outra existência em que o véu do esquecimento nos envolve, é evidente que a situação fica muito mais difícil. É evidente que a convivência com aqueles que não perdoamos e poderíamos ter perdoado causa em nossa intimidade profundo mal-estar, profundo tumulto íntimo, porque, como a Célia colocou, no contato com aquele que fomos algozes, ou entre milhões de aspas, vítima, porque uma hora somos o algoz, outra hora somos a vítima, depois mudamos, outra hora somos a vítima, outra hora somos o algoz, e quando nós não nos disponibilizamos ao ajuste real, esse papel fica invertendo todo o tempo todo, em centenas e milhares de reencarnação. E aí chega um momento que nós temos que quebrar de maneira definitiva esse círculo, estabelecendo uma paz íntima e um ajuste definitivo com aqueles espíritos que pudemos, em outras oportunidades, nos ajustar e nos opomos. Então, quando alguém desperta na nossa intimidade vibrações contrárias ao bem, revela plenamente que em algum lugar do passado, recente ou distante, causou em nós algo que não soubemos lidar. E como fazer isso agora, né? Porque existe o perdão que nós não queremos dar nesta existência, existe o perdão que nós não quisemos dar em existências pretéritas. E como modificar isso? Como aproveitar essa existência para o ajuste real? O primeiro ponto muito importante é não distanciar. Porque quando nós temos um mal querer por alguém, pela ausência do perdão, qual é o nosso primeiro movimento? Qual que é o nosso primeiro movimento? Não nos aproximar, não nos envolver. Porque aquele espírito representa para nós o quê? Um perigo.
de nos envolvermos de novo naquela situação, só que é necessário. Então é muito comum, numa existência, nós olharmos para alguém, sentirmos um mal-estar e não querer a convivência. Isso acontece no lar, entre pais e filhos, que nós olhamos para o nosso pai, ou para a nossa mãe, ou para o nosso irmão, e ficamos aguardando ansiosamente o momento que vamos nos distanciar. E enquanto isso não acontece, nós ficamos, mas não ficamos. Estamos próximos, mas distantes. E isso impede, de novo, outra vez, uma vez mais, a reconciliação. Impede o desenvolvimento do perdão. Porque o primeiro movimento é o da aproximação. Voluntária. Porque existe a aproximação imposta pela lei, de causa e efeito. Somos obrigados, entre milhões de aspas, a nascer no útero de alguém que é o grande desafeto da nossa vida. Ou somos obrigados a gerar, a contribuir com as nossas células para trazer para perto de nós alguém que é fruto dos nossos compromissos insanos do passado. E aí, isso é uma aproximação não voluntária, mas imposta pela lei, de causa e efeito. E nós, para sanearmos essas questões na nossa intimidade, vamos necessitar de voluntariamente nos aproximar. Chegar perto, cada vez mais perto, irmos interagindo com aquele espírito, nos misturando naquele contexto, enfrentando as dificuldades, num processo de profunda consciência, em que, apesar da dor, apesar do descômodo, nos mantermos ali para que haja o início de um processo de ajuste. Isso não é um processo simples. Para que realmente isso aconteça, é necessário que nós tenhamos e possamos vivenciar uma religião. É impossível, amigos, é impossível nós nos ajustarmos com os nossos desafetos, seja de agora ou do passado, sem um conhecimento que nos liberta da nossa ignorância. Porque um dia, quando nós nos desentendemos, nos magoamos, nos ressentimos, é porque não tínhamos o conhecimento ou porque o conhecimento estava na superficialidade, não estava penetrado profundamente no campo da nossa alma. E a religião é um movimento que a alma faz para buscar o conhecimento, no nosso caso, que somos cristãos, o conhecimento que Jesus nos trouxe para que possamos alicerçar o nosso pensamento nessa estrutura de bondade, de amor, de justiça, para que possamos estabelecer relacionamentos mais saudáveis. Então, fazer questão de compreender que naquela existência, muitas vezes, nós fizemos um planejamento reencarnatório, apenas e tão somente para aquele reajuste, e chega aqui, nós nos confundimos, achamos que o que viemos fazer é juntar dinheiro, é ter uma posição, é viver uma situação de enganos,
e deixamos para lá aquilo que realmente viemos estruturar em nossa intimidade. A importância de nós compreendermos que tudo isso é necessário. Se nós olhamos para a nossa vida e vemos que ali tem alguém muito, muito difícil para nós, difícil na convivência, difícil na proximidade, difícil no relacionamento, talvez aventemos essa possibilidade, talvez a resolução no relacionamento com aquela pessoa seja o único motivo pelo qual nascemos. E sem esse ajuste, nós podemos retornar sem ter feito o que viemos fazer, embora possamos estar em situações cheias de distrações, mas que não vai nos acrescentar em nada. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui. Que nesta hora abençoada do nosso dia, os bons espíritos possam nos envolver, para que sejamos cada vez mais espíritos prontos para o amor, para o bem, possamos aproximar uns dos outros, nos entregarmos com alegria e bom ânimo, para refazer o caminho que ontem não soubemos trilhar. Que Deus nosso Pai nos confira a oportunidade suprema de abrir os nossos olhos para as realidades espirituais e nos entregarmos, Senhor, com alegria e bom ânimo para a cura de nós mesmos, através da aproximação daqueles que no passado não soubemos amar, não soubemos respeitar, compreender. Que seja hoje, Senhor, o nosso tempo de nos alinharmos com as leis sábias e justas do nosso Pai. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas. Que o Senhor esteja por nós e nos fortaleça. Nesse momento, Mestre, rogamos por aqueles irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor, socorridos nas suas necessidades mais íntimas, e que os bons espíritos possam visitá-los, infundindo em seus espíritos a alegria de viver, o bom ânimo e a saúde. Que nós outros, na pátria do Cruzeiro, no Brasil, Senhor, neste ambiente glorioso que o Senhor nos ofereceu, possamos realizar as nossas mínimas tarefas e nos tornarmos espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja.